palestrante, né, que está dedicando seu tempo aqui a passar um pouco do seu conhecimento para a gente. E em segundo lugar, porque estamos aqui num congresso para que possamos ter atividades que fluam com bastante... que fluam bem, para que possamos aprender mais. Tudo bem? Obrigado. Bem, então, boa tarde a todos. A partir de agora, daremos início à palestra comemorativa, convidando o professor Masaharu Tsuchiya, e solicitamos a todos a ouvir com atenção. Tsuchiya-san, onegaishimasu. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, questão de ordem e respeito no local que vocês estão, no ambiente religioso, diante do Buda vida, gostaria que o rapaz descobrisse a cabeça, a não ser que esteja passando mal problema de saúde, certo? Isso é questão de respeito com o local sagrado. Bom, meu nome é Paulo Tsuchiya, não vou me alongar, porque o meu currículo já consta do livrinho de programa. Gostaria de reiterar as boas-vindas a todos vocês, jovens, que estão deixando os seus prazeres do final de semana para aprender algo mais sobre o budismo, sobre a escola Shin-Budismo, que é da Terra Pura, que é a nossa escola. Agora, eu não vou falar sobre a verdade do Shin-Budismo, porque eu mesmo me considero ainda um novato no caminho. E para falar sobre a verdade do Shin-Budismo, estão os nossos mestres, os nossos reverendos. Concordam comigo? E também fico muito satisfeito de ver muitas pessoas não descendentes, de não origem nipônica aqui. E isso é mais um exemplo, uma prova da integração da nossa raça japonesa com a comunidade geral do Brasil. Porque o Brasil é um país multiétnico, como se diz, é um caldeirão de muqueca, né? Quem daqui, pergunto para os descendentes nipônicos, quem daqui sabe que geração você é? Quem é da terceira geração? Quarta geração? Já tem gente da quinta? Quinta geração ainda é pouco, né? E da segunda geração? Ok, eu também sou da segunda geração. Por que estou perguntando isso? Porque o budismo foi transmitido aqui no Brasil através da imigração japonesa. A imigração japonesa, como todos sabem, se iniciou no ano de 1908. Hoje, este ano, no dia 18 de junho, completou 106 anos.
imigrantes japoneses, na realidade, vieram aqui para o Brasil no início com o intuito de ganhar dinheiro com o café, né? Trabalhando na colheita de café, juntar o dinheiro e retornar ao Japão com o bolso cheio. Só que, na realidade, não foi isso que aconteceu. Porque o primórdio da ideia de trazer os japoneses aqui para o Brasil é simplesmente para suprir a vaga deixada pela abolição da escravatura. Isso por quê? 20 anos antes da chegada de primeiros imigrantes, foi assinada a Lei Áurea e os escravos foram alforriados. Só que os fazendeiros, que até então tinham os escravos como objeto, como um animal doméstico, não se convencia de ter que tratar os escravos como um igual seu. De tal maneira que o que eles fizeram? Vocês são livres, mas sumam. Na minha fazenda vocês não ficam mais. É aí a origem de diversos problemas sociais que ainda têm resquícios na nossa sociedade. Depois vieram imigrantes europeus. Só que esses imigrantes europeus, espanhóis, italianos, portugueses e outros, já tinha uma certa ideologia política na cabeça, que já tinha havido a Comuna de Paris, etc., né? Karl Marx já tinha publicado a teoria dele, e pior de tudo, tanto italiano, espanhóis, que falam a língua neolatina, chegavam aqui e discutiam a ordem dos patrões. Depois, eles voltaram para um povo que seja mais dócil, obediente, disciplinado e que, de preferência, não entendesse português. E aí que começou a abrir a perspectiva para a imigração japonesa no Brasil. Alguém daqui já esteve no Japão junto com os pais como Dekasegi? Não? Mas você não foi como Dekasegi XV, você foi estudar, né? E outro, você já tinha conhecimento de Nihongo. E eu digo, aquelas pessoas que não aprenderam japonês aqui no Brasil e foi parar no Japão. Lógico, sofreram, porque não entendia nada do que o outro falava, o costume era diferente, né? Sofria bullying por causa disso, mas é justamente isso que aconteceu com os japoneses. Quem assistiu os 2 filmes da Tezuka Yamazaki, principalmente o Gaijin, o primeiro, deve lembrar de uma cena que os japoneses não estão acostumados a comer comida com cheiro forte, né? Agora, o que deram para eles comerem? Bacalhau. Quem gosta do cheiro de bacalhau aqui? E o outro, naquela época não tinha geladeira em todas as casas. Então, na hora de fazer linguiça, era pimenta do reino e alho, para evitar que estragasse facilmente. Então, cheirinho de pimenta, cheirinho de alho, naquela linguiça, não dá. Aí, os japoneses foram pedir para o capataz trocar a comida. Levaram o bacalhau e falou: cara, comeu. Quer dizer, isso aqui não dá para a gente comer, dá arroz para a gente. Aí o capataz falou: como é que é? Comer, comer! Arroz, eu quero arroz. Aí o capataz falou: não, mas isso aí dá para comer. É muito bom, pode comer. Diga, não é isso, quero comer. Quero arroz. Eu estou falando que dá para comer, homem. Né?
Por quê? Infelizmente, come quer dizer, arroz em japonês coincidia com o verbo comer, né? Apesar de ter um Rzinho no final. Então, dava esse problema. Tem aquela história, uma criança ficou doente, os pais foram comprar ovo, né? Para ver se fornecia alguma alimentação mais forte. Aí foram lá cortando o mato, porque tinha ouvido o cacalejar de galinha. Chegou, de fato, encontrou lá um cercadinho lá, com frango e tal. Como eles não sabiam falar em português, apontou a galinha e fez assim. Aí o caboclo falou, opa, japonês quer comprar frango, né? Correu atrás e agarrou um frango, trouxe lá todo cheio. Aí falou, Chigal, não é isso. Aí, japonês, o que você quer? Aí o japonês falou, tamago. Vocês sabem o que é tamago em japonês, né? Aí o capial olhou para a cara do japonês e falou, tamago nada, tá bem gordinho. Outra, japonesada gosta de comer peixe, né? Falando, puxa vida, doido para comer um peixe, e eu também. Olha, se acha que a gente andar algumas horas, sai pro litoral, dá para comprar peixe, hein? Vamos lá, saímos de manhã cedo, foram andando. Aí saiu no litoral, foram andando, aí encontrou umas cabanas, opa! Foram chegando lá e encontrou uma senhora lá, limpando peixe, né? Oh, achamos. Aí ele chega lá, batendo a palma. Aí ela olhou, o que foi o japonês? O japonês lá, sakana! Aí ele já botou a mão na carteira, né? Tirou dinheiro, sakana! Aí a mulher olhou bem para eles e gritou, Joaquim, vem aqui um pouquinho que tem japonês que está querendo fazer sacanagem comigo. Isso aqui é meio figurado, mas acontecia. Esses desentendimentos por causa do idioma, né? Quando eu estava no Japão, eu também estive como delegacia, um japonês veio perguntar, escuta, o Osako está doente? O Osako é nome de um outro brasileiro que estava lá comigo. Só que esse nome falava mal Nihongo. Não sei, por quê? Não, eu chamei para ele, bebê, com a gente, aí ele falou, corretor. Tá bom, eu vou lá perguntar, né? Osako, qual é o problema? Você está com algum problema de saúde? Não está se sentindo bem? Não tem nada. Por quê? Não, estava falando com o fulano de tal, que é esse japonês, né? Ele disse que você está corretor. Ele falou, eu falei que eu estava quebrado porque eu estava sem dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro no bolso, a gente diz que está quebrado, não é? Só que ele fez tradução direta de uma gíria. Isso não se faz. Então, isso tudo acontecia aqui no Brasil por quê? Como eles tinham a intenção de ajuntar dinheiro, ir embora, eles falavam que os filhos não precisavam estudar português. Era obrigatório estudar Nihongo. Por quê? Para não chegar no Japão de volta e não passar vergonha. De tal maneira que, aqui Londrina, o município foi aberto em 1934. Em um ano, foi realizado o primeiro Undokai aqui em Londrina. Foi construída a primeira escola, em questão de um ano. O pessoal cortava a árvore, que hoje não tem mais. Aqui tudo era mato, né? E fazia mutirão para construir escola japonesa. Só que, o que aconteceu? Essa história de chegando no Brasil, tem uma árvore chamada café que dá dinheiro nos galhos, não era verdade.
E isso aí, com o passar dos anos, os japoneses foram aprendendo que a coisa não era como sonhava. E resolveram colocar mais o pé no chão. E nisso aí veio a Segunda Guerra Mundial. Como todos sabem, o Brasil, em 1944, desculpe, entrou na guerra ao lado dos aliados, alinhando com os Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, né? E o Japão estava alinhado com a Itália e a Alemanha, formando o tal do eixo. E a guerra terminou no dia 8 de maio de 1945 na Europa, com o suicídio do Adolf Hitler e fuzilamento de Benito Mussolini na Itália. E no Pacífico, no Japão, terminou no dia 15 de agosto do mesmo ano, sendo que uma semana antes havia sido lançada as primeiras armas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim terminou a guerra. Durante a guerra, os japoneses não podiam se reunir. Mais que 2, 3 pessoas. Não podia estudar o japonês, não podia conversar em japonês. Houve pessoa que só porque estava ensinando o caminho para outra pessoa, foi delatado e preso. Então, era uma fase negra na imigração japonesa. Terminada a guerra, e quando os japoneses ficaram cientes de que o Japão tinha perdido uma grande parte do território ultramarino que possuía Coreia, Manchúria, as ilhas do Pacífico, então os japoneses botaram na cabeça: não adianta querer ir embora para o Japão, vamos ficar por aqui, né? Só que aí veio o verso da história. Então, para que estudar Nihongo? Seria melhor que os nossos filhos estudassem o português para se tornar um doutor, um alguém na sociedade brasileira. Foi isso que ocorreu. Então, o ensino do idioma japonês teve um declínio. Com esse declínio, o que aconteceu? Muitas pessoas que se dedicavam ao ensino perderam a função, mudaram de trabalho, né? Inclusive vários japoneses se naturalizaram brasileiros. Para quê? Para poder ter imóvel, para ter seu negócio. Agora, o que eu estou falando tem a ver com o nosso shinbudismo? Porque é aí que começa a construção dos templos aqui no Brasil. Vocês podem ver que a maioria dos templos aqui no Brasil tem 50, 60 anos. Isso porque, após terminar a guerra, os japoneses precisavam de um refúgio espiritual, um apoio espiritual. E também um local onde pudesse se reunir para ter uma vida social, né? Aí seria onde preservavam a cantoria, a dança, né? E começava outra vez, em menor escala, mais um ensino de japonês, porque alguns queriam manter o idioma, preservar a tradição. É por isso que a maioria dos templos que estão aqui no Brasil, hoje conta com 50, 60 anos. Foram construídos na década de 50,
se a guerra terminou em 1945, por aí vocês podem perceber. Agora eu pergunto, quem daqui estuda ou estudou o japonês, Nihongo? Pô, até que tem um bom número, né? Agora, vocês sabiam que Nihongo é o único idioma que tem três formas de escrita? Né? Isso porque Nihongo já existia na antiguidade da maneira falada, foneticamente, né? Como acontece com o idioma, por exemplo, dos aborígenes do Brasil, os Guarani, Gés, Tapajós. Eles têm língua falada, mas não têm língua escrita. No século, entre século I e III da nossa era, da era cristã, começaram a chegar monges chineses no Japão. Para quê? Para propagar o budismo. E junto com o ensinamento do budismo, trouxeram a escrita. Né? Agora, que kanji que é esse? O que quer dizer tsuki? O mês, né? Só que tem um problema. No Nihongo é tsuki, né? No chinês, pronúncia chinesa, pode ser getsu ou gatsu. Porque isso aqui depende da região de origem desse monge chinês. Agora, os japoneses chamavam de tsuki, né? Aí monge chegava e falava, não, getsu. Monge de outra região, que China é um país que tem dialeto para dar e vender, falava gatsu. Aí o japonês falava, bom, seja getsu ou gatsu, nós vamos usar esse kanji para designar a lua, tsuki, né? Então, na verdade, japoneses adotaram o kanji para a sua fonética. É uma adaptação, né? Existem kanji ou kokuji que foi inventado no Japão e não existe no dicionário chinês. Isso de acordo com a necessidade que os japoneses tinham, né? Agora, quem que estudou Nihongo e fala que gosta de kanji? Parabéns. Porque kanji é chato, é difícil de aprender. Mas, quanto mais você estuda, kanji é mais interessante. Esse kanji, no kunyomi, em Nihongo, é oya. O que é oya? Hein? Oya são os pais, né? Chichi-oya, que é pai, haha-oya, que é mãe. É a origem de todos nós. Ninguém pode dizer que surgiu sozinho, né? Agora, esse kanji representa a árvore, certo? Essa parte aqui representa estar em pé. Essa parte aqui representa ver, né? Esse representa os pais, porque os pais estão preocupados com os filhos, que os filhos têm que sair de casa naquela época ou para caçar ou para colher alguma coisa. Eles eram capazes de ficar em pé em cima da árvore
velando pela segurança dos filhos. Que naquela época não é que nem hoje, que tem celular, tem estrada asfaltada, tem carro, bicicleta, moto, né? Era tudo mato, cercado de mato, e podia até haver feras ou outros animais perigosos. Então, isso é a preocupação que os pais têm com cada um de nós, né? Outra coisa. O que quer dizer homo? Pensar, né? Essa parte aqui representa tambo, plantação de arroz. E isso aqui, kokoro, espírito, né? Coração, sentimento da gente. O arroz era tão importante que o agricultor sempre ficava pensando: pô, será que vai chover? Se chover, será que não vai inundar? Não vai alagar? Né? Então, ele está sempre com sentimento no arrozal. Isso é homo. Assim por diante, se vocês começarem a ver o kanji desse modo, vocês vão ver que o kanji por si só dá um significado e é bastante interessante. Agora, quem for estudar o chinês vai ter problema, porque lá ele só tem kanji, né? Eu costumo dizer que japonês não inventa nada, só que copia e melhora. Veja bem o automóvel, né? O automóvel começou a ser pensado na Europa, teve a participação de Watt, pneu, né? Daimler. E quem inventou a linha de montagem foi Henry Ford. Mas hoje, um carro de marca japonesa é bem aceita e tem um alto conceito. Por quê? Os japoneses souberam melhorar. Transistor, quem inventou? Foram os americanos. Mas rádio, transistor mais vendido no mundo, diz que foi a Sony. Né? Por quê? Porque eles conseguiram melhorar a qualidade. O mesmo acontece com chips. No Vale do Silício, nos Estados Unidos, a falha na produção de chips chegou a dar cerca de 22%. Quer dizer, de 100 chips produzidos, 22 apresentavam algum problema. No Japão diz que chega de 3 a 5%. Né? Isso porque o japonês gosta de trabalhar com coisa pequena. Quem gosta de fazer origami sabe. Aquilo tem que ter o máximo cuidado para fazer, né? E os japoneses gostam muito de origami. Então, é isso. Os japoneses pegaram o kanji e, da forma mais simplificada de escrever, inventaram o hiragana. Agora, para que serve o hiragana? Para aprendizado de kanji. Por exemplo, alguém pode me ler esse kanji? Agora, né? Agora, o pessoal fala que não sabe ler. E se eu fizer assim? O que está escrito? Kan, né? Essa letra kan significa aeronave, navio de guerra, certo? Mas é um kanji chato. Mas, com hiragana,
dá para ler, né? Então, hiragana tem essa função. E hiragana foi inventado no Japão, século VII, por aí. E sabe para quê? Para as mulheres. Que as mulheres têm trabalho, né? Tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que dar de comer para meio mundo. Então, naquela época, os japoneses aprendiam, como não é na China, só kanji. A mulherada não tinha esse tempo. Aí inventaram esse tal de hiragana, que por muito tempo foi chamado de caractere feminino, letra de mulher. Então, por isso, hiragana quer dizer kanji simplificado. E agora? Depois, veio outro problema. Quem consegue ler? Não? América e Itália. Então, depois de começar a ter contato com o país estrangeiro, até nome próprio era escrito em kanji. E o que tornava ruim, difícil a leitura. Eu tive acesso a um livro do século XIX, editado no Nihon, até o nome de George Washington, primeiro presidente norte-americano, e de Napoleão Bonaparte era escrito em kanji. Era uma trabalheira para ler, né? Então, para acabar com esse problema, eles usaram uma parte do kanji para inventar o katakana. Quer dizer, kata quer dizer um pedaço. Tira-se um pedaço do kanji para fazer uma nova letra. Foi desse jeito que eles inventaram o katakana, que hoje é utilizado para onomatopeia e para nomes estrangeiros, né? Então, os japoneses resolveram manter esse aprendizado do idioma para continuar com as suas tradições. Porque se a gente quer levar adiante, por exemplo, falar sobre bailado japonês, odori, né? Alguém tem que ler alguma coisa que está escrito para dizer, é assim, é assado, né? Então, é para isso também que os japoneses continuaram, mesmo devagar, continuaram com o estudo e o ensino do japonês. Só que ultimamente está difícil, porque as pessoas que tinham condições de ler e escrever o idioma japonês iam para o Japão e pegavam um emprego bom. Pegavam mais emprego como intérprete, né? Então, do que aquele que o patrão lá vai. Eu não entendi, né? Agora, tem pessoa que chega, tá, entendi. Então, qual que o patrão prefere, né? De tal maneira que hoje você vai
lá em São Paulo, vê no bairro da Liberdade, o que foi fechado de livrarias que traziam livros do Japão. Tinham vários, inclusive na frente da oficina do meu irmão, tinha a Casa Ono, que era grande, tradicional. Hoje não tem mais. Hoje só tem, se não me engano, o Fonomag, Takeuchi e Casa Sol. Mas, desse tamanho. É desse jeito. Encolheu de tal forma que às vezes você chega procurando certo autor e não encontra. Eu pergunto a eles, falo, a gente manda vir, mas não vende, vai ficar encalhado. Então a gente acaba não pedindo. Lamentável, né? O mais lamentável é com isso vão diminuindo as pessoas que mantêm viva a tradição e a cultura do Japão. Tem pessoas que entram num grupo de taiko, num grupo de Yosakoi Soran, né? Todo mundo sabe dançar Matsuri Dance, mas isso é festivo. Agora, entram sem querer saber a origem, de onde vem o taiko, por que tem o nome de Yosakoi Soran, né? Não sabe a história. E um povo que esquece ou desconhece a sua história, deixa de ser povo. Né? Nós, aqui da colônia japonesa, herdamos de nossos avós e pais uma avaliação positiva de que os japoneses são honestos, que os japoneses são leais, trabalhadores, né? Muitas vezes nós somos beneficiados só por ter essa cara. O pessoal fala, não, japonês é garantido. Mas de onde é que veio isso aí? Isso vem da educação que os pais trouxeram lá do Japão. Que no Japão haviam duas matérias obrigatórias. Um era Shushin, chamava Shushin. Era sobre o civismo, né? E o outro é Dotoku. Fala de moralidade, da virtuosidade. Ensinava que nós devemos respeitar os mais velhos, devemos zelar pelos menores ou pelos mais fracos, né? Que devemos ter, antes de desejo próprio, ter vontade, espírito de servir à sociedade, né? Porque se todos nós estivermos colocando o desejo, a preferência, a ambição pessoal acima do que é sociedade, não existe mais sociedade. Vai ser um aglomerado de indivíduos que só pensam em si próprio. Uma certa ocasião, um repórter de uma emissora de televisão me perguntou, Paulo, o que representa mochi? Você todos sabem o que é mochi, né? Você come? Você gosta? Quem não gosta de mochi aqui? Acho que ninguém, né? Todo mundo gosta. Agora, o que representa mochi? Antes de cozinhar, antes de entrar na panela, é o arroz solto, não é? Você pode pegar, apertar assim, cai tudo, soltinho. Isso representa o individualismo, o egoísmo. Primeiro eu, né? Agora, depois que
é cozido no vapor, fica aglutinado, não é? Isso representa o povo. Né? Aí o repórter ficou bem. Mas depois, já falei, depois, quando colocado no pilão e socado, né? O que acontece? O arroz, a forma de arroz desaparece. Só tem aquela massa uniforme. Falei, isso é irmandade. Quando desaparece o individualismo e quando todos se unem, aglutinam em prol de uma sociedade melhor, a vida tem que ir para frente. Só tem que ir para frente. Né? Então, é isso que representa Moti. E por cima, eles arredondam Moti. Né? Por quê? Redondo é a forma perfeita. Não tem aresta, não tem onde se enroscar. Né? Quem tem aresta se enrosca com qualquer pessoa, gera discussão, etc. Mas quem é harmonioso, tem um espírito redondinho, vive em paz com todo mundo. Concordam comigo? Então, é isso que eu expliquei para o repórter dessa emissora, né? Aí ele ficou meio assim, mas ele aceitou. Então, o que ocorre? Eu disse, eu estou falando de Moti, e mais uma coisa, aquela forma redonda de Moti representa o espelho. Antigamente o espelho era tudo redondo, porque era feito de metal polido, certo? Então, para que serve o espelho? Eu acho que todos se miram no espelho todos os dias, né, praticamente. Quem diz que não olha no espelho pelo menos uma vez por dia? Agora, quando você se olha no espelho, o que você diz? Vai dizer, espelho, espelho meu, haverá neste mundo um rapaz mais lindo do que eu? Ou, espelho, espelho meu, tem por aí alguma menina mais charmosa do que eu? Né? Não é assim, não? Então, o espelho serve para a gente corrigir um defeito que porventura tenha. Por exemplo, meu cabelo está assim, e eu vou no espelho, opa! Né? Aí fica no jeito. A menina olha no espelho, nossa, eu estou com um batom borrado. Não é assim? Serve para corrigir algo de errado que existe. E qual que é o nosso melhor espelho? Tiago? O meu melhor espelho, no caso que eu estou falando com você, é você. Porque a pessoa com quem eu me defrono é o espelho do meu coração, do meu pensamento. Se eu olhar para o Tiago com essa cara, ele também vai olhar assim. Né? Se eu me dirigir a ele sorridente, ele também vai sorrir para mim. Concordam? Ou tem alguém que eu vou todo sorriso e vai querer me dar um tunda no nariz. Difícil, né? Então, tudo isso representado por um simples motizinho. Né? Agora, isso tudo eu também aprendi através dos ensinamentos de meus avós, meus pais, e depois através de leitura. Eu sou um bicho de livro. Eu pego um livro que eu creio, eu pego, opa, com isso aqui eu posso aprender alguma coisa. Aí, ó, só falo depois que eu leio, terminar a leitura. Agora, como eu falei do arroz
antes de cozimento. Aquele arrozinho solto. Está livre. Agora, essa liberdade que é individual, até onde vai, será? A liberdade individual da gente termina onde começa a liberdade individual do seu vizinho. Vocês estão com braços cruzados. Não, pode ficar. Agora, já imaginou que vocês, de repente, os dois, começam a ter ataque de complexo de cafeteira? Quem sabe o que é complexo de cafeteira ou de açucareira? É quando a gente quer ficar assim. Né? Lógico que, se os dois inventarem de ficar assim, vão bater o cotovelo um no outro. Aí um fala assim, afasta seu cotovelo aí. Afasta você, poxa. Né? E aí já começa a encrenca. Você quer ouvir um som. Você tem todo o direito de escolher o gênero musical que você quer. Se bem que não me venha com aquele rap do morro lá da comunidade carioca, ou rap ostentação lá, que eu não gosto, né? Então você pode ouvir a música que você quiser, mas dentro do seu carro, dentro da sua casa. De vez em quando a gente encontra um carro que parece aquele carro de comercial, carro de propaganda. Aquele som lá, né? O motorista deve estar fazendo favor para todo mundo. O pessoal não conhece essa música, musicona, então eu vou botar o volume lá em cima para todo mundo ouvir. Você para no sinaleiro, ao lado de um carro desse, você sente o som tremer, o chão tremer, de tanto volume e potência da caixa de som. É tom. Agora, isso é individualismo, mas ele não está seguindo uma regra de sociedade que justamente diz: a sua liberdade termina onde começa a do vizinho. Né? Você pode ouvir som na sua casa, mas naquele volume razoável. Só porque você quer, por exemplo, tinha uma vizinha que ela gostava de ouvir som. Só que ela ligava o som na sala e saía para fazer limpeza do quintal. Então aquele som, a vizinhança toda reclamava. E ela falava assim: eu estou dentro da minha casa. Mas ela não estava dentro da casa, estava no quintal. Mas o som que estava dentro da casa. Mas ela queria ouvir o som e deixar o volume lá em cima. Assim não dá, né? Você está viajando. Tudo bem. Você está no ônibus, confortável. Daí a pouco o outro fala: eu estou meio cansado, vou esticar o pé. E estica o pezão em cima do seu joelho. Ele tem liberdade, ué. Está cansado, né? Mas só que ele já está invadindo a sua área. Da mesma coisa, o respeito às normas sociais. Vocês, vejam bem, pode ver que todos os nossos orientadores que estão aí, né? Pessoal da diretoria aqui da Associação Budista, estão todos terno, camisa social e gravata. Por que isso? Será que é para mostrar que, ó, eu tenho roupa bonita, né? Ou para dizer, eu faço com esse terno? Será que é para isso?
Não é. Isso aqui é uma formalidade em respeito a todos vocês. Eu estou respeitando a todos que estão aqui, neste momento, ouvindo o que eu estou falando. Por quê? Eu estou invadindo a liberdade de vocês. Vocês têm liberdade de não ouvir. Se não quiserem me ouvir, vocês têm liberdade de levantar e sair. Só que quem participa de um grupo, de uma entidade, de um evento, acaba assumindo uma obrigação de talvez sacrificar um pouquinho a sua própria individualidade para o bem de todos, né? Será que tem meninas aqui que lavam louça, ajudam a descascar batatinha em casa? Será que todas ajudam? Agora, tem gente que lá em casa não precisa fazer isso ou porque mamãe faz, ou porque tem empregada, mas chega aqui, pega no pesado, vai lá recolher lixo, recolhe papel higiênico lá do banheiro, né? Recolhe louça, ajuda a lavar louça. Isso por quê? Porque assumiu uma responsabilidade e uma obrigação dentro da coletividade, que é isso que está aí, não é? Então, aqui, vocês já são o arroz cozido. Não é mais aquele arroz solto. Já estão agindo como aquele arroz que passou pelo cozimento. Estão unidos no intuito, né? E outra coisa, como eu estava dizendo, nós nos apresentamos assim por respeito a vocês. Da mesma forma, vocês aqui, desculpe você, mas eu tive que falar, né? Vocês estão diante de um altar onde está o Buda Amida, né? Se eu entrasse aqui de shorts, chinelo de dedo, camisa aberta, isso causa mal-estar. Demonstra que eu não respeito o ambiente que é religioso. Né? Então, é questão de respeito. Foi solicitado que desligasse os seus aparelhos celulares. Por quê? Porque se alguém, agora no momento, estivesse jogando um game ou mandando mensagem, isso ele está fora de TPO. TPO quer dizer time, place, occasion. Quer dizer, hora, local e ocasião. Porque a ocasião não é para isso, né? A ocasião é para participar desse congresso, tentar aprender alguma coisa de positivo e não está sozinho, está no meio de cento e tantos jovens, né? Então, é justamente por isso que foi solicitado o desligamento de aparelho celular. Por quê? Para isso vocês têm outra ocasião, outro lugar para... Certo? E para concluir, que eu não vou... Por que nós estamos seguindo o budismo, o shinbudismo? Eu sei que, às vezes, tem pessoas que estão aqui, porque meus amigos estão, porque minha namorada está lá, porque meu namorado vai participar.
não tem problema. Né? Porque budismo é religião da liberdade. O budismo dá liberdade às pessoas. Só que uma coisa tem que estar certa. Quando nós falamos em Nihongo, alguém pergunta, alguém me desca? Está tudo bem? Né? Que Genki quer dizer a vitalidade, nossa energia original. A Genki quer dizer a energia que nós carregamos desde que fomos concebidos. Quando a Hanae ainda estava no ventre da mamãe, Hanae chutava tanto que a mamãe falava, ai, está chutando outra vez. Aí o pessoal falava, Genki nako desu ne. Entende? Genki inclui a disposição física, mental e psíquica. Certo? E quando a pessoa pergunta, o Genki desu ka? Nós respondemos, o Kage-sama. Kage. O que é a palavra Kage? Sombra. O que tem a sombra? Quando nós estivermos andando num lugar em pleno verão, temperatura de 38 graus centígrados, a vontade de vocês não é entrar numa sombra? De preferência, sombra de uma árvore que é mais fresca que a sombra material de um prédio. Então, Kage, sombra, proteção. Então, quando nós respondemos, o Kage-sama de, estamos respondendo que eu estou bem, graças à proteção divina. Né? No nosso caso, graças à proteção de Buda Amida. Vocês não vão pensar que basta a gente ficar falando na Maidá, para ser salvo. Por quê? Não é porque falamos muitas vezes, um grande número de vezes, o Namo Amida Butsu, que vamos ser salvos. Por quê? Porque Namo Amida Butsu, esse Nenbutsu, foi dado pelo Buda Amida para nós. Então, não é porque a gente repete 50 mil vezes Namo Amida Butsu que existe o caminho da salvação. Nós temos que entender que o Namo Amida Butsu é a ponte que nos liga a Buda Amida, que abre o caminho. Né? Por isso, nós temos liberdade de ser como nós somos. Mas, só tem um detalhe. A liberdade sempre tem o reverso, que é a obrigação. Né? É isso que eu digo. O budismo não tem aquele formalismo de dizer você faz isso, você faz aquilo, que está salvo. Não. Ao mesmo tempo que você aceita o Namo Amida Butsu, você tem que corresponder. Né? Por isso que nós temos aqui o preceito da vida de um Shin budista. Não adianta falar Namo Amida Butsu, depois aqui dentro, depois chega em casa, dá um soco na mãe, dá um pontapé no cachorro, manda o papai lá para aquele lugar, bate na irmãzinha. Isso não é vida de Namo Amida Butsu. Correto? Aí que tá. Você tem a liberdade de escolha. Liberdade até
de sair do caminho. Agora, quem planta, colhe. Concorda comigo? Nós estamos aqui hoje reunidos justamente para aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre o Shinbuddhismo. E eu estou aqui, não estou num patamar mais alto que vocês. Eu estou no mesmo nível de vocês. E eu só tenho um pouco mais de experiência que vocês, né? Não vou dizer que eu tenho mais idade que vocês. Eu tenho experiência. Entendido? Então, por isso, eu quis transmitir a vocês um pouco do que eu sei e gostaria de continuar os meus estudos, as minhas buscas junto com vocês. Espero que vocês me aceitem como um colega. Se bem que, quanto à minha pessoa, pode perguntar para o pessoal daqui de Londrina, que bem ou mal eles já me conhecem, né, Thiago? Aí, ó, olha a carinha dele. Então, assim, agradecendo a atenção de todos, graças a Deus consegui, graças ao Buda Amida, consegui, espero que tenha conseguido transmitir alguma coisa, e eu encerro esta minha palestra. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, Sr. Masaharu Tsuchiya. Agora, pessoal, vamos terminar com o gachô. Bem, pessoal, agora vamos ter alguns minutinhos de horário livre e quando formos começar a próxima atividade, vamos estar chamando o pessoal. Daí eu só peço para que não dispersem muito, né, inclusive que não saiam do templo só para reforçar. E, se possível, quer dizer, na verdade é muito bom evitar que os homens, assim, subam no dormitório das meninas, né, gente, por favor. Tá bom? Vamos tomar cuidado com essa parte aí. Muito obrigado.